Estamos de volta com o nosso programa Tudo Posso. Nós incentivamos vocês a mandar um WhatsApp com perguntas. Vamos falar sobre emagrecimento, gordura localizada. 11 944 94 50 23. Bom, quando são ingeridas mais calorias do que são gastas, o corpo tende a armazenar essa energia nas células de gordura, que por sua vez aumentam de volume. A gordura localizada é o depósito de gordura corporal em determinados locais do corpo através da ação hormonal e do excesso de gordura corporal. Nas mulheres, as regiões dos quadris, glúteos, costas e abdômen ficam localizadas as células metabolicamente ativas, ou seja, vão acumular gordura, gerando a gordura localizada. E esse acúmulo de gordura também comprime os vasos sanguíneos, o que leva à formação de edemas, resultando em inchaço. Nós estamos recebendo aqui o clínico geral, Dr. Ciro Massi, que vai dar dicas de como viver melhor, mais. Vamos falar com ele. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Sempre bem-vindo ao nosso obrigado. programa. Doutor Ciro, muito bom dia. Né? O assunto é bastante pertinente, porque assim, quando a gente fala em gordura localizada, justamente as pessoas estão mais preocupadas em estética, né, Maria Cândida? É verdade. Mas não é só estética, a questão é saúde aqui, né, doutor Ciro? Não Saúde, sabe que a pessoa pode ter um infarto, de repente, por causa dessa gordura, não é? A gente fala assim, principalmente com o homem, a gente fala assim, a barriguinha de cerveja, né? É verdade. É a marca do bem-estar, do sucesso. Negativo. Muitas vezes o homem acha que tem uma barriguinha de cerveja e não tem nada de cerveja. Aquilo é gordura abdominal, que é a pior gordura que existe. É uma gordura dentro das vísceras, é uma gordura que vai para o coração, que entope as artérias, que dá um monte de problema, né? Normalmente não basta só ter a gordura, a gente tem que ter uma inflamação. E é bem interessante a questão da inflamação. Por quê? A gordura localizada, ela tem muito a ver com um fenômeno que a gente chama de inflamação generalizada. É uma inflamação do corpo todo. Nós estamos acostumados com a inflamação do dedo que corta. Você corta um dedo, você corta uma mão, você vai inflamar ali. Tem que inflamar, na verdade, né? Mas existe um outro tipo de inflamação que é no corpo todo, né? Existe até um teste de laboratório que a gente faz, que é bem conhecido, chamado PCR, proteína C reativa. PCR, A proteína C reativa ultrassensível, é um tipo específico. Na verdade, é só uma regulagem da máquina, mas tem laboratório que não faz, então a gente tem que especificar. É ultrassensível. Dependendo do nível que dá, você já sabe o grau em que o indivíduo está inflamado. E as pessoas que têm inflamação generalizada têm mais tendência a acumular gordura. Então, é muito importante que até mesmo antes de fazer dieta, se verifique se não existe uma inflamação por trás, né? Sem combater essa inflamação, olha, é muito difícil perder a gordura Não há dieta localizada. que resolva, né? Atividade Muito física que difícil, resolva. é muito difícil. Né? E esse inchaço, esse edema, seria a celulite que falam? Não. Não? Não. Então, assim, primeiro, o inchaço, o que a gente chama de inchaço, normalmente o edema, é acúmulo de água. A água no interstício, entre as células. É uma água que está saindo. E toda a gordura que você tem no corpo? Não necessariamente. Não. Mas... Tem pessoas que são só inchadas, né? Sim. São só edemaciadas. Então, elas realmente têm muito inchaço, fazem... muitas tentam, por exemplo, a drenagem linfática, mas não tem resultado. O que muitas vezes acontece, e essa é uma visão que não pertence à alopatia tradicional, mas o que muitas vezes acontece é um estado de intoxicação da mulher, né? Então, como ela, por exemplo, ela tem um intestino, muito comum, um intestino mais permeável, a gente chama de disbiose, é uma alteração da flora intestinal acompanhado de uma alteração da permeabilidade do intestino. O intestino é um filtro. O que é um filtro? É uma película, né? Vamos dar uma imagem mais simples. Uma película que deveria ter buracos pequenininhos, só passam partículas menores que esses buracos, para tornar a coisa bem simples. Para certas pessoas, nesse fenômeno da disbiose, há um aumento da permeabilidade do intestino e começa a passar uma série de substâncias tóxicas para dentro do organismo. Ora, todos nós temos capacidade de eliminar a toxina. Nós nascemos com uma boa capacidade, desde que não ultrapasse um certo volume, né? Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, em outros lugares que nós estamos sujeitos a muita poluição, frequentemente a nossa capacidade de excretar essas toxinas é ultrapassada. E nós ficamos num estado de toxemia, num estado de intoxicação crônica. Tanto é que existem várias terapias chamadas detox. O que é o detox? É exatamente a tentativa de retirar essas toxinas acumuladas, né? E isso você faz com comida, né? A comida boa.
não é? Você consegue com alimentos, você consegue com sucos vegetais, você consegue com muitos líquidos. No meu caso, eu uso muitos derivados de homeopatia, né? Também tem fitoterápicos que conseguem ter esse mesmo efeito. Então, claro, as pessoas que vão na minha clínica até têm um pouco mais de pressa, ou estão num estado clínico que exigem um pouco grave, mais, né? Sem dúvida, né? Exigem um pouco mais, então, normalmente, só alimentação não basta. Não que ela não seja boa, é que para a minha amostragem, para o meu público, só alimentação não basta. Professor, eu queria perguntar, voltar ao negócio da celulite. Celulite. Que você falou do inchaço. Celulite. Celulite, então. Celulite falam que é uma inflamação. Isso. Ite é inflamação. Amidalite, apendicite, faringite, otite, ite, inflamação. Celulite, inflamação da célula. Então, célula gordurosa. Então, do ponto de vista estritamente médico, o que as mulheres chamam de celulite não é celulite, não é uma inflamação, né? Não seria um outro quadro clínico dermatológico. Os dermatologistas ficam muito bravos quando a gente chama isso de celulite, né? Mas isso que a gente chama comumente de celulite, né? Esse estado de inflamação que a mulher percebe, tem várias causas. A inflamação está sempre presente. E muitas vezes a celulite, que se vê exteriormente, é consequência de um estado interno. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você tem uma parede com umidade, não adianta raspar e pintar, né? Primeiro você tem que tratar do que está por trás. Então a minha busca, a minha conduta é sempre buscar a origem do problema, né? Então se você tem uma celulite, o que está acontecendo por trás? É um estado de intoxicação? É uma disbiose? É uma inflamação generalizada? O que é, afinal, que está propiciando o aparecimento desse fenômeno externo, né? Então, na minha opinião, a primeira tentativa, ela tem que ser sempre voltada para um equilíbrio interno. E a gente observa. E só depois disso se parte para um tratamento externo. Doutor, então, já pegando carona nessa história, celulite a gente consegue frear, tem cura, consegue reverter esse quadro, então? Tem vários graus, tem várias origens, né? Tem origem hormonal, tem origem por peso corporal, tem origem inflamatória, tem origem por desbiose. Então é difícil dizer o que vai acontecer sem a gente saber a origem do problema. Tá certo. Né? Mas dependendo da origem do problema, sim, a melhora é brutal. A melhora fica encantada. A melhora em 30 dias, por exemplo, é uma melhora absurda, sem... E eu ainda peço assim, olha, você não vai usar nada estético, você não vai usar um creme, você não vai fazer drenagem linfática, você não vai... para ter certeza de que o seu problema era interno. E a gente faz um tratamento melhorando o interior da mulher, quer dizer, regulando, né? A gente chama de terapia biorregulatória, quer dizer, regula o interior da mulher. Quando ela tem uma saúde interna, isso se reflete na saúde externa, né? A beleza, ela é bonita quando ela reflete o teu estado de saúde, né? É verdade. Quando você está mostrando externamente o que está acontecendo interiormente. 0 operadora 11 94494 5023, esse é o nosso WhatsApp, nosso canal direto de comunicação com vocês de todo o Brasil. Meire Borges hoje de plantão. Tem perguntas aí, Meire? Muitas perguntas, muitas dúvidas vindas de todo o Brasil. A Samira, lá de São Mateus, no Espírito Santo, ela disse que está com colesterol alto e quando anda sente muito formigamento nas pernas. Ela está querendo saber se isso tem ligação com a gordura em excesso no corpo dela. E eu também tenho uma dúvida sobre o gengibre. É verdade que o gengibre ajuda a desinflamar essas células inflamadas de gordura? Vamos lá, então. Primeira pergunta da Samira. Samira, É isso, perfeito, São no Espírito Mateus. Santo. São Vamos lá. Mateus, vamos lá. Samira, é o seguinte, olha, esse formigamento, ele tem que ser examinado, né? A gente não pode ter esse formigamento. Ele pode ter diversas origens. Ele pode ter desde uma origem realmente vascular, aí é um médico chamado vascular que vai olhar para ver se o sangue não está chegando Seria de maneira falta de suficiente. circulação, Falta né? de circulação, Ok. né? Seria o... Algumas vezes é porque o indivíduo é inativo e algumas vezes é porque falta alongamento. Às vezes um bom exercício de alongamento e uma caminhada conseguem melhorar isso. Agora, se realmente a pessoa anda e já sente cansada, já sente as pernas cansadas, já sente o formigamento, tem que consultar um médico, eventualmente um cardiologista, eventualmente um vascular. Eu iria sugerir começar com um cardiologista, né? A primeira causa que a gente tem que investigar para ver se está chegando sangue suficiente. Não. Então a gente vai investigar o angiologista, vai fazer um ultrassom para ver como é que está a permeabilidade, se tem muitas varizes, por exemplo, né? Também é uma boa causa para isso estar acontecendo. Não tem varizes, meu coração está ótimo, está tudo bem. Bom, então aí a gente já começa a pensar em problemas mais sistêmicos de alguma ordem. Por exemplo, falta de alongamento, né? Alongamento faz milagres. Alongamento faz milagres. Então, falta de um alongamento. Por isso então, quem faz yoga
tem um corpo muito saudável. Normalmente a yoga, nossa, porque excelente. ela alonga tudo, né? Tudo. Além da cabeça, alonga a cabeça também. Alonga também o pensamento. Doutora, E o gengibre, né? Gengibre. Agora a pergunta da Meire, né, sobre o gengibre. Ó. É milagroso? Olha, milagre não existe, né? Mas existem coisas que contribuem muito bem, Meire, para a nossa saúde, né? Então, o gengibre, eu uso várias tradições médicas, eu uso várias referências médicas. O gengibre, na medicina chinesa, ele é considerado uma medicação yang, ele é considerado uma medicação que aumenta a nossa energia. Ele é quente, né? Ele é quente. Ele é quente. Né? Então, se você, por exemplo, num resfriado, que é na medicina chinesa chama invasão do vento frio, quer dizer, você fica realmente resfriado, né? Resfriado, o que significa? Esfriado, temperatura baixa, começa a cair todo o teu metabolismo. Aí você aumenta, você tira esse resfriado com ervas mais yangues, né? Como, por exemplo, o gengibre. Né? O gengibre, um chazinho de gengibre, ele é muito bom. Então, se a pessoa tem um problema mais se ela está resfriada, se ela está com seu metabolismo muito baixo, todas as ervas, né, segundo a medicina chinesa, é uma referência que eu também utilizo na clínica, ela consegue melhorar esse estado. Então, na verdade, assim, não é que ela provoca isso ou aquilo. Ela equilibra o seu organismo. Se você está muito yin e ingere coisas yang, há um equilíbrio yin e yang e você entra no estado de equilíbrio. Em consequência, você começa a ter mais saúde. Funciona o gengibre na água? Porque a gente fala que tem que tomar... A Meire tá fazendo assim, porque acho que é coisa de mulher, né? A gente fala que tem que tomar muita água para hidratar, enfim, para o seu corpo funcionar. Algumas pessoas, elas colocam gengibre na água e deixam a água lá descansando para ter um gostinho diferente, ou hortelã. Às vezes você coloca... Limão. Então, funciona também ou só o chá? Então, os óleos essenciais, assim como o café, teve uma matéria fantástica sobre delícia. o café. Saborosa. O café, ele libera óleos, né? O gengibre é a mesma coisa. Ele libera certas substâncias quando você coloca numa água quente, não fervendo. A mesma coisa que o café, né? Mas no caso você vai tomar água ou gelada ou a água na temperatura ambiente. Não tem problema, mas você fez na água quente, esperou esfriar e aí tomou. Ou você toma quente, ou você toma na água quente, você rala o gengibre, por exemplo, corta em fatias o gengibre, né? E ele é muito fácil de ser feito, até a dica é com uma colher, né? Você pega uma colher e passa assim no gengibre, aquilo sai e você já corta em pedacinhos. Não precisa passar faca, uma colher já sai, né? A casca. Aí você corta em fatiazinhas, né? Eu gosto muito de gourmet, então eu tenho faca lá do chefe, eu corto aquilo que nem alho, né? Faço aquela bonitinha assim. E aí você faz uma infusão, que a gente chama. Chá normalmente é um termo reservado, né, tecnicamente, para alguns tipos de erva. A infusão não, é qualquer coisa que você coloque numa água não fervendo, tampa, deixa aquilo lá algum tempinho, solta os óleos essenciais e toma. Não sabia. Meire, tem mais perguntas aí chegando pra gente? Tem sim, E olha depois só. eu quero falar sobre a gordura localizada na menopausa, se na barriga, se tem perfeito. mesmo essa gordura. Ok, olha só. A Lourdes Maria, lá de Limeira do Oeste, Minas Gerais, está dizendo que ela tem uma barriga muito grande, ela morre de vergonha de sair de casa por causa disso. E se tem alguma coisa que ela possa fazer para resolver esse problema até o verão? Ai, meu Deus. Tem tempo, olha, até o verão, hein? Vai dar tempo, vai dar Até tempo. o 4 verão. meses. 4 meses. É bem comum, né? A mulher tem essas metas, o que é muito bom na vida, a gente ter metas. Olha, a primeira coisa que tem que ser vista é se não é gases, se não é um problema intestinal. Às vezes a mulher, quando eu estou na época da pré-menstruação, por exemplo, eu fico com a barriga desse tamanho. Ou depois que eu como certos tipos de alimento. Então, vamos observar. Primeiro, em que circunstâncias essa barriga fica grande? Então, tem pessoas que está grande o tempo todo. Tem pessoas que está correlacionado com certos tipos de alimento. Os dois mais comuns que devem ser observados é o leite e é o trigo, né? Ou o glúten. Mas não é para tirar de cara, né? A experiência é o seguinte, olha, primeira coisa, retira o trigo por 2 a 3 semanas. Faz uma dieta sem glúten por 2 a 3 semanas e depois reintroduz e vê se melhora. Não melhorou, bom, então não é. O outro motivo que pode ser é o leite. Retira leite e derivados. Mineiro fica louco com isso, porque tem que tirar queijo, né? Pãozinho de queijo, não dá, tem que tirar queijo. Iogurte, é isso, queijo, né? todos. Tudo, Mas você toma... Não, mas eu não tomo leite. Sim, mas eu como meio queijo mineiro por dia. Não dá. Tô brincando, né? Mas tem que tirar leite e derivados. É o segundo motivo. Tira por 2 semanas aproximadamente para ver a resposta do organismo.
Agora, não, realmente, olha, não é inchaço, é gordura mesmo que se acumulou. Bom, então nós vamos ter que entender o porquê desse acúmulo de gordura. Podem ser motivos hormonais, aí eu vou ter que fazer todo um mapa hormonal para tentar entender o que está acontecendo. Pode ser por estresse, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele dá uma ordem muito, muito severa para o organismo para acumular gordura. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso com mais Não, eu estou fazendo detalhes. assim porque o cortisol alto, ele leva alguma coisa, e o cortisol baixo também leva. Isso, você tem problema nos dois. Você tem que ter uma faixa de normalidade do cortisol. É o equilíbrio, O cortisol é sempre equilíbrio, sempre isso equilíbrio. mesmo. A medicina que eu faço, o que eu tenho por objetivo é equilibrar a pessoa, né? Achar o estado de equilíbrio dinâmico. Então, se eu tiver muito cortisol, eu tenho problema. Se eu tiver baixo cortisol, eu tenho problema, né? Excesso de cortisol é problema, baixa de cortisol é problema. Qual é a questão do cortisol, né? Eu acho que é bem interessante a gente pegar esse tópico. Qual é o lance do cortisol? Olha, nós temos que lembrar a chamada reação ao estresse. Quer dizer, quando a gente enfrenta um desafio, alguma coisa que nos tire, de novo, do equilíbrio, né? Que exija do teu organismo, são vários hormônios que são lançados e um deles é o cortisol, ele é lançado por uma glândula que chama suprarrenal, fica em cima dos rins. Dor nas costas, eu tenho dor aqui, eu tenho problema na suprarrenal. Não, isso não existe. Isso é dor muscular, rim não dói, né? Essa dor que as pessoas sentem nas costas é dor de músculo. Rim não dói, nem muito menos suprarrenal. Então, não é um indicativo de que tem problema na suprarrenal, tem que ser medido por outras maneiras. Bom, quando o cortisol é lançado, ele dá uma ordem severa, duas ordens severas para o organismo. Ele fala, olha, ou você vai ser ferido ou vai ter ferido, porque essa é a história da humanidade, né? O ser humano sempre teve problemas com guerra, com violência, com ferimentos, ou você está em época de escassez. Essa fartura alimentar que nós temos é uma coisa muito recente na história da humanidade. O ser humano sempre teve muita dificuldade em encontrar alimento. Então, quando passa por estresse, o cortisol dá uma ordem severa. Primeiro, vamos combater uma provável infecção. Então, inflama o organismo. E não era para inflamar. Aí começa a surgir uma série de problemas, celulite, por exemplo, gordura localizada, inflamação das artérias, começa a entupir as artérias, favorecendo, por exemplo, uma aterosclerose, um infarto, um derrame, e começa a acumular gordura, porque ele imagina o seguinte, olha, ou você está passando fome ou vai passar. Então ele acumula gordura, sabe aonde? Barriguinha. Né? Tá. Então o estresse crônico favorece esse aparecimento da gordura abdominal. Perfeito, então vou agradecer a presença do Dr. Ciro, hoje esclarecendo pra gente as dúvidas aí sobre gordura abdominal. Um problema que não afeta apenas as mulheres não, mas os homens também se preocupam bastante com isso. E atenção, cuidado com aquela famosa barriguinha de cerveja, né? Só relembrando a primeira fala do doutor aqui, não é barriguinha de cerveja, né? Pode não ser. Pode não ser. Gordura abdominal seríssima que tem que ser tratada, porque isso pode levar à doença. O grande lance sempre é prevenir, né? Para não ter que remediar. E essa prevenção, o nome dela se chama equilíbrio. Mantendo o corpo em equilíbrio, você tem uma vida muito longa e saudável. Doutor Ciro, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tá o site aí para você, é massi.com.br. Caso alguma dúvida ficou também, pode mandar para cá um WhatsApp 0 operadora 11 944 94 50 23. Porque a Meire falou que tem muitas perguntas, gente. Vocês podem entrar no nosso Facebook depois, que o Dr. Ciro vai responder. É facebook.com/programa Tudo Posso. Muito obrigada, Eu que doutor. agradeço. Volte sempre Muito aqui, obrigado. porque é Isso é sempre verdade. ótimo recebê-lo. Bom, gente, intervalo, na sequência a gente segue falando sobre qualidade de vida, até porque tem Stella Hermann trazendo pra gente hoje um cardápio diferenciado, comida de qualidade e que a gente precisa criar hábitos saudáveis na nossa vida, hein? E a Stella tá aqui para dar as orientações necessárias para todos vocês. A gente já volta.